Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Boa tarde. Fala para o irmão assim: acorda. Diga: esse é um retiro de oração. Não é velório. Se você dormir, você não vai acordar mais. Se alguém quiser morrer, durma agora. Aí você já purifica o ar e tem mais ar para a gente respirar. Brincadeira. Filhos e filhas, foi boa a parte da manhã ou não? Qual é a tua expectativa com Deus hoje? Você já parou para perguntar isso para Deus? Hã? Fala para mim, o que você espera de Deus? A Bíblia diz que quando você pede pouco, você recebe pouco. E um dia Santa Faustina encontrou Jesus chorando. Jesus triste. E Faustina olhou para Jesus e falou: Senhor, mas por que tu estás assim? O que eu te fiz? E Jesus olhou para ela e disse: você não fez. E qual o motivo da tua tristeza? E Jesus olhou para ela e falou: você me deixa triste, me faz chorar, porque eu tenho tanto para te dar e você me pede tão pouco. Se me pede muito, me alegra. Se me pede pouco, me entristece, disse Jesus. O mundo de hoje pede tantas coisas a Deus, mas muitas vezes não pede aquilo que Deus tem para dar. E não há nada mais importante na nossa vida, na nossa história, do que a vontade de Deus. E a gente esquece que Deus, para a gente entender o limite da sua misericórdia, Ele se fez verdadeiramente Deus no meio de nós, e verdadeiramente humano. A gente não pode se relacionar com Deus somente de uma maneira divina, achando aquele Deus distante, aquele Deus intocável. Não, a gente tem que se relacionar com Deus de uma maneira humana. Como é que era o relacionamento de Santa Teresinha, por exemplo? Ela queria ser um brinquedo para ser a diversão nas mãos de Jesus. Ela desejava ser a bola que Jesus chutava para tudo quanto é lado, só para ele se divertir. O brinquedo que ele ia usar para se alegrar. Ela não queria ser outra coisa a não ser algo que alegrasse o menino Deus. Veja, Santa Teresinha, ela se relacionava com Deus menino, com Deus criança, porque ela entendia que ela, Faustina, tinha algo a fazer, ou melhor, ela, Teresinha, tinha algo a fazer a Jesus. Ela não esperava nada de Deus, ela queria fazer tudo para Deus. Então ela se relacionava com o Deus humano, com o Deus necessitado do calor humano, do amor humano. E é isso que fazia ela vencer as batalhas dela. E olha que não era pouca batalha. Quando a gente olha para a vida dos santos, os santos, eles se tornaram modelos do Evangelho, porque o santo, ele não é santo porque faz milagre. O milagre é o processo do reconhecimento da graça de Deus no santo, mas não é aquele milagre que o fez santo. O que fez aquele santo, aquela santa, foi ele ter vivido uma fé numa alta medida. E qual é a alta medida que os santos viveram? O Evangelho. Na virada do milênio, João Paulo II, na Novo Milênio Neunte, ele traz um termo muito interessante.
Muitas vezes a gente olha e pensa que o Evangelho, Jesus, o Verbo, a pessoa, são síntese, normas, preceitos, regras. Não. O Evangelho é muito mais que isso. É uma pessoa humana, é o Verbo encarnado, é Jesus Cristo. E quando a gente se relaciona com Ele, quanto mais você olha para Jesus humano, mais você percebe que Ele é divino. E quanto mais você busca o Jesus divino na intimidade, mais você percebe que Ele é humano. Porque Ele se faz um com a dor do outro. Ele se compadece. Ele olha Zaqueu numa árvore e disse: desce daí, eu quero ir para a tua casa hoje. Joga uma prostituta aos seus pés e ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele podia ser o primeiro a tirar pedra nela. Ele não tinha pecado. Mas, no entanto, ele se faz pecador com ela. Sem cometer pecado, ele entra na realidade dela. Quando nós vemos aquela cananeia, que nem era da religião de Jesus, nem era da raça de Jesus, ao contrário, os cananeus, eles massacravam os judeus, eles eram inimigo de morte, e Jesus se retira para descansar, e aquela cananeia vai atrás de Jesus, chega diante de Jesus, atrapalha o descanso de Jesus, e Jesus vai praticamente chamar aquela mulher de cachorro. Não se pode dar a comida dos filhos para os cães, mas os cães se contentam com as migalhas que caem das mãos dos filhos. Jesus viu naquela mulher alguém que se colocou numa situação de miséria total. E o que essa mulher queria? A libertação da filha dela que estava endemoniada. E imediatamente Jesus disse: tua filha está liberta. E as pessoas relatam que no ato que ela estava com Jesus, foi o momento da libertação da sua filha. Quando aquele pai viu Jesus, e o seu filho era atormentado por demônios, Marcos capítulo 9, versículo 23. Olha o humano e o divino aqui, ó. Viu Jesus e disse: Senhor, se tu podes, olha a ousadia desse homem. Ele não falou com Deus. Como é que você vai perguntar para Deus se tu pode? Se é Deus, tudo pode. Olha o que ele vai falar para Deus: se tu podes alguma coisa, liberta o meu filho desse demônio. E Jesus, humano como aquele pai, disse: se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Jesus devolve a humanidade com a humanidade. Jesus podia ter usado a autoridade divina: sai daqui, ó. Se você não acredita que eu sou Deus, por que me pediu alguma coisa? Não, Jesus se fez humano para o divino se manifestar. Tudo é possível para aquele que crê. E o pai disse: eu creio. Naquele exato momento o menino foi liberto, e aquele demônio que atormentava a vida do menino nunca mais o atacou. Então, esse é o segredo. Diga para quem está ao seu lado: Deus é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente humano. Se fez humano para nos salvar, para assumir toda a maldade e nos libertar de toda a escravidão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu gosto muito desse texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Faz uns 3 anos que eu adotei esse texto como regra de vida para mim. Queria que você pegasse comigo ali do versículo 12 seguintes desse capítulo. Podia pegar até do primeiro, mas para a gente ganhar um tempinho, depois ter um tempo a mais para rezar, depois você lê esse capítulo 5 inteiro. Mas pega o versículo 12. Suplicamos-vos, irmãos,
1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aquele que arduamente trabalha entre vós, para dirigir-vos no Senhor e vos ademoestar. Tende para com eles singular amor, em vista do cargo que exercem. Aí vem, olha o conselho que Paulo vai dar: conservai a paz entre vós. Gente, nós não podemos ser pessoas que fazem a guerra. Hoje você vê o mundo querendo trazer a paz com guerra. Como é que traz paz com guerra? Guerra é guerra, paz é paz, são coisas contrárias. Nós precisamos ser homens e mulheres pacíficos. Por isso que nas bem-aventuranças Jesus diz: bem-aventurados os que promovem a paz. Nós não temos que criar conflito, nós temos que gerar a paz. Depois, pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros. Você gera a paz com a verdade. Você não pode fazer acepção da verdade. Encorajai os tímidos, amparai os fracos, tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague o mal por outro mal. Antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei contentes, ó, a alegria. Fala para o irmão, com dente ou sem dente sorria. Você sabe que eu fiz um estudo na Bíblia, eu descobri que o céu é dos banguela. Foi Jesus que falou, está no Evangelho de Mateus. Quando eu era criança, eu dormia na casa da minha avó, e a minha avó usava dentadura em cima e embaixo. Mas já era gostoso aquele beijo da minha avó sem dente. A boca dela encaixava até no queixo da gente assim, ó. Ela tirava a dentadura e colocava num copo de água. E eu ficava pensando, por que a minha avó coloca a dentadura no copo d'água, gente? Minha avó lia muito a Bíblia. E ela descobriu, achou que eu descobri muitos anos depois, que o céu é dos banguelos. Minha avó devia pensar, se eu morrer de noite sem o dente, eu vou para o céu. Foi Jesus que afirmou isso, está no Evangelho de Mateus. Só no inferno vai ter ranger de dente, o banguela vai direto para o céu. Então você percebe, minha avó já era estudada da Bíblia. E tem gente que pensa que a alegria é o dente. Tem gente que pensa que a alegria é fazer com que alguém pense que eu seja feliz. Não, alegria é a força. O livro do Eclesiástico diz que a alegria prolonga o dia dos homens, a tristeza acarreta a velhice antes do tempo. Eclesiástico capítulo 30, versículos de 22 a 27. Afasta para longe de ti a tristeza. E aqui São Paulo diz, conservai a alegria, vivei contente, orai sem cessar. Aqui está a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Jesus precisaria orar sendo Deus? Poxa, Deus ora com Deus? Claro que não. Mas Jesus humano, a primeira tarefa, quando a gente faz o curso de discipulado e apostolado, a primeira tarefa de Jesus, a Bíblia pode pegar todos os evangelhos, nas primeiras horas do dia, ou seja, na madrugada, Jesus se retirava para o monte, passava horas a sós em oração com o Pai, depois descia, se relacionava com os discípulos, e depois, já da tarde para a noite, que ele ia para a sinagoga, para as aldeias, para as cidades, e por onde ele passava, o humano divino, os sinais, os milagres iam acontecendo. Então veja como Jesus era humano. Jesus, a humanidade dele sentia diálogo, necessidade de diálogo com Deus, necessidade de oração. Filhos e filhas, põe isso no seu coração. Tem muito fake news de oração aí.
eu tenho alguns ressalvos com esse negócio muito de oração pela internet. Eu louvo a Deus, espero que surjam muitos Frei Gilsos por aí, que surjam muitos institutos Récides por aí, mas espero que eles e todos os outros que surgirem encaminhem as pessoas para a vida de paróquia, para a vida de comunidade. Como o Monsenhor Jonas Abib sempre nos ensinou, a canção nova, ela levanta o povo, mas a vida com Deus acontece na paróquia. A canção nova não quer tirar vocês da paróquia. O dia que a canção nova tirar vocês da paróquia, não sigam a canção nova, dizia Monsenhor Jonas Abib. Quantas vezes ele pregou isso, quantas vezes ele corrigiu o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. Vocês não podem querer ser igreja se vocês não estiverem inseridos numa paróquia, se o grupo de oração de vocês não tiver um padre, não tiver uma matriz. Essa é a vida de oração. E aí, por exemplo, o que é fake news de oração? Esse dia eu encontrei olha a besteira que a mulher falou, eu exortei ela, pedi para ela ir confessar. Aliás, a mulher não, o homem. Encontrei um homem, queria separar da mulher. Por quê? Porque a mulher reza demais. Falei, como assim? Madrugada inteira. Que eu falei, Gilson. Aí eu tenho vontade de ter uma relação com ela. De certo, ela está tendo relação pela internet com o Frei Gilson, porque não tem tempo para mim. O cara falou isso para mim, padre. Então, que adianta você, mulher, não cuidar do teu marido e passar uma madrugada inteira orando? Que oração é essa? A culpa não está no Frei Gilson que está orando. A culpa está em você, que não está transformando a tua oração em vida, a tua oração em ação, a tua oração em testemunho. Que oração é essa? É fake news. Então, na realidade, você está cobrindo alguma coisa que não está certa em você. Você não está reconhecendo a tua humanidade e está querendo que Deus resolva aquilo que não é Deus que vai resolver, que sou eu que tenho que resolver. Outro problema sério, a pessoa começa a rezar mais por internet. A primeira coisa que ela deixa e atrai a miséria financeira, ela deixa de ser dizimista na sua paróquia, porque agora ela não precisa mais da paróquia, ela não precisa mais do sacramento, ela tem tudo dentro de casa. Outra coisa, a pessoa se isola, ela para de rezar em comunidade, ela vai parar de rezar em família e ela vai se fechar nela mesma. Tem muita gente hoje que não vai à missa e comunga pela internet. Come um churrasco pela internet, come um piqui pela internet, vai. Come um arroz com piqui pela internet, quero ver, seu Goiânia. Come, como é que come? Como é que a gente vai se alimentar o físico online? Alimento físico online? Não. Como é que você vai alimentar a alma online? É bom, precisa, quero que eu faço. Eu tenho minha rede social, eu tenho combate 3 horas da manhã, eu tenho combate 6 horas da manhã, eu tenho combate 9 horas da manhã, eu tenho combate 11 horas da manhã, tem combate meio-dia, tem combate 3 horas da tarde, tem combate 5 horas da tarde, 7 horas da noite, 10 horas da noite, encerra às 23 com São Miguel para as causas impossíveis. Pode pegar minha rede social, tem combate toda hora. Mas, gente, isso é bom para despertar a fé. Mas se a gente não tiver vida de comunidade, oração de família, a gente vai se isolar e a gente vai deixar de viver o humano e o divino. Porque se Jesus é humano e divino, nós também somos humanos com o divino. Porque nós somos templos aonde o Espírito habita. E continua, em todas as circunstâncias dai graças a Deus. Problema da humanidade hoje, ser vítima. O padre falou de Adão e Eva hoje. O padre foi muito feliz na comparação do homem e da mulher. Eu gosto muito de brincar. O problema do mundo é a mulher. O homem estava feliz, veio a mulher, acabou com a felicidade do homem. E se mulher fosse coisa boa, não era feito de carne de segunda, que é a costela. Vocês estão rindo, mulher? Eu jogava cadeira na cabeça do pregador.
Eu não sei como é que vocês conseguem rir com uma besteira tão grande. Mais idiota do que quem fala isso é quem dá risada para isso. Esses dias eu criei uma máxima, padre. Descobri, a mulher tem o dia dela, dia 31 de outubro, dia das bruxas. E os homens têm o dia deles, dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Eu pesquisei e descobri um outro dia, dia 2 de novembro, é o dia de todos os homens que têm a coragem de afirmar uma besteira dessa. Dia de finados. Fiz uma pesquisa profunda. Então percebo, quando o padre falou hoje, gente, a razão da criação, Deus é perfeito. O homem é aquele que não é capaz de pensar em duas coisas. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo e uma melhor do que a outra. O homem não faz uma bem feita. Agora pare e pense, aquilo que é obrigação do homem, a mulher não pode fazer. Aquilo que é obrigação da mulher, o homem não pode fazer. Nós somos únicos para Deus. Somos iguais em tudo, mas o que nos distingue é a fé. O que faz a diferença é a fé. E aqui eu não posso ser vítima. Quando a serpente, vocês sabem, o padre também não aprofundou, mas eu fiz outro estudo. A serpente tinha gastado todos os argumentos dela, e a Eva não queria nem saber da maçã. Aí a serpente pensou, o que eu vou falar para essa mulher? Olhou e falou assim, Eva, pesquisei. Come que não engorde e não dá celulite, pode comer. Ah, ela comeu na hora. Não engorda e não dá celulite, maçã. Ah, a mulher comeu na hora. Brincadeira, só para vocês não dormirem. Mas percebam, a serpente nessa história, ela apresentou o projeto da morte. Mas cabia a Eva tomar a decisão se queria a morte ou não. Mas não é Eva que é responsável pela morte de Adão. Porque Adão também tinha a decisão de dizer, eu não quero. E Adão podia ter mudado todo o processo. Porque se Adão não se tornasse vítima, o que tinha acontecido? Eva tinha mudado e Deus tinha usado de misericórdia, mas os dois, por não quererem assumir a identidade deles, o que aconteceu? Sentiram vergonha e se escondiam de Deus. Pecado. E o que o demônio quer hoje é a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, que eu e você nos tornemos vítima. Coitadinho de mim, ninguém me ama, todo mundo persegue, todo mundo fala de mim. Só tem uma vítima em toda a história da humanidade: Jesus Cristo. E o dia que eu me faço de vítima de qualquer coisa, eu já estou na garra de Satanás, porque eu estou querendo ser Deus, querer ser semideus, querer ser superior a Deus. Quem fez isso? O diabo, Lúcifer, o anjo da luz. Ele quis ser igual a Deus, ele quis ser superior a Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. E de anjo da luz passou a ser príncipe das trevas, porque que eu e você vamos querer ser churrasquinho no caldeirão do cafofo. Vamos assumir o nosso papel. Chacoalha o irmão, diz assim, irmão, diga assim, eu tenho uma profecia para você. Quem aqui quer uma profecia de milagre? Quem quer? Eu não ouvi. Quem quer? Então diga assim, irmão, eu vou liberar uma profecia. Toma posse. Não tem nada de ruim na tua vida que não vá ficar pior. Você acha que é fácil? Olha aqui, ó. Foi fácil a vida de Jesus? A humanidade de Jesus chegou ao extremo de dizer: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. A gente diz na Sexta-feira Santa,
Eloi, 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 lama sabachthani. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele não se fez vítima, ele expressou a dor, mas assumiu que precisava ali naquela hora ir até o fim, para que o projeto de Deus, na dor da sua humanidade, se tornasse salvação para toda a humanidade. Não seja vítima, não queira ser vítima, não valorize os seus problemas. Olha o que diz o catecismo da igreja: exaltar a autenticidade de Jesus e sua presença libertadora é renunciar a tudo que não pertence à vontade de Deus. O padre fez hoje, parabéns, padre. Que oração de consagração com renúncia. Como é que eu posso me consagrar a Nossa Senhora sem tirar a podridão que está dentro de mim? Como é que eu posso dizer que eu vou servir a Deus sem eu mudar os meus hábitos errados, sem eu abandonar o pecado, sem eu abandonar o vício? Eu tenho batido nas pessoas, às vezes assim, de uma maneira carinhosa, mas também tendo que falar a verdade. Por exemplo, se você tem uma tatuagem, por favor, esquece. Você não vai para o inferno por causa dessa tatuagem. Não é que o parâmetro não está aqui. Mas olha como é o mundo. O mundo de hoje, ele pega coisas satânicas e transforma na nossa vida como se fosse boa. Outra coisa, piercing. Vou falar só desses 2 pontos. Eu podia pegar outras coisas. Todo fabricador de piercing é satânico. Se não por determinação e convicção, por linhagem de segmento do que faz. Todo tatuador é satânico. Se não fez um pacto satânico por fazer aquilo, se torna um adepto de Satanás. Como assim? Vou explicar. Quando você vai fazer uma tatuagem, isso é científico, tá? Isso é declaração de satanistas tatuadores. A origem da tatuagem é satânica. Todo tatuador, quando você vai fazer lá a imagem de São Bento, a medalha de São Bento, ele nunca vai fazer aquele desenho que é original. Ele sempre fará um traço a mais. E esse traço a mais é o traço do ritual satânico, que vai levar você a fazer outras tatuagens. Você vai no tatuador para escrever o nome do seu filho no seu corpo. Ele vai escrever o nome do seu filho no seu corpo, mas ele tem um traço que ele fez um compromisso. E esse compromisso é o ritual satânico, que ele fará um risco diferente, e depois você vai colocar outras tatuagens no seu corpo. O piercing é a mesma coisa. Como assim, Ironico, você diz que é satânico? Quem ordenou o padre? Foi um bispo. O bispo foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por um bispo, até chegar na sucessão apostólica, sim ou não? A linhagem dessa bênção traz a originalidade do sacerdócio hoje, a unção ministerial hoje. Se não tivesse essa ligação, não teria essa razão. A mesma coisa é na linhagem espiritual, meus filhos. É a mesma coisa. Agora, no encerramento da quaresma, que fizemos, ou melhor, quaresma não, na festa da misericórdia, não, quaresma de São Miguel, agora em setembro, com o Instituto Res, estávamos eu e padre Christian Shankar. Eu fui atender um menino, o menino era de dentro da igreja, de repente largou tudo, o menino ia fazer um caminho sacerdotal, padre, e ele se encantou de pôr no ombro, nem a mãe dele sabia que ele tinha. Ele colocou uma medalha de São Bento tatuada no ombro direito. Só que ele tinha vergonha.
não contava para ninguém, não ficava sem camisa perto de ninguém. Eu estou orando para o menino querendo se suicidar, largou toda a igreja, foi para as drogas. Aí eu estou orando para o menino e o Senhor falou assim: você tem uma tatuagem de São Bento no seu corpo? Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: é no seu ombro direito. Ele falou: quem te contou? Eu falei: Jesus. Essa tatuagem aí levou você a viver o que eu estou vivendo. Ela foi feita com um ritual satânico. E era o São Bento, as letras da medalha de São Bento, uma mantra satânica. Aí o padre Christian Shankar foi orar para o menino. Você não tem noção o que o demônio se manifestou. O padre hoje fez curso de exorcismo. O padre foi ironia: eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. De uma medalha de São Bento tatuada no seu corpo. Então não brinque. O problema não é a tatuagem. O problema é o tatuador. É a linhagem satânica. Agora nós tivemos um encontro de exorcismos, de aprofundamento de exorcismo com padres exorcistas. Um dos padres que deu a conferência, eu até recomendo para vocês, peguem na Canção Nova Play, ou sei lá, nos cursos da Canção Nova, acho que é Aprofundamento Canção Nova, que tem esse curso. Um dos padres que estava era o padre Francesco Abamonte, presidente da Comissão Internacional de Exorcismo no Vaticano. Se vocês verem o que foi o show da Madonna aqui no Rio de Janeiro, ritual satânico do pior, para destruir a consagração que os bispos fizeram desse país ao Imaculado Coração de Maria. Quem patrocinou? Governo do Rio de Janeiro. Vou dar o nome dos boi, e dê o que der. Quem é o governo do Rio de Janeiro? Cláudio Castro. Quem era Cláudio Castro? Músico da Renovação Carismática, eleito pela Renovação Carismática como vereador, tocava na Canção Nova, tocava comigo nos meus encontros. Hoje governador, patrocina ritual satânico. E milhões não é pouca coisa não. É de Deus isso? Esse problema que estourou na vida desse menino agora, o que é? Foi agora? Não. Foi algo aqui de trás que ele não quis tratar a humanidade dele, alguma carência, algum pecado, alguma fuga. Eu, Ironia, um pregador de quase 40 anos, virei um escândalo hoje, estou afastando todas as pessoas da igreja. O problema é o escândalo aqui? Não, é minha humanidade que não foi tratada. E me associei a coisas do mundo, não quis me desvencilhar, não aceitei o meu humano, necessitado do divino que está em mim. A gente precisa se abrir para isso. O Catecismo da Igreja diz assim, que Jesus se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a verdade que a Igreja Católica defende. Nós não podemos fugir dessa realidade. Ele é verdadeiro Deus, mas é também verdadeiro homem. A igreja afirma. A Gaudium et Spes diz assim: e assim por Cristo, em Cristo esclarece esse enigma da dor da morte, a qual fora do seu evangelho, que é o evangelho? É uma pessoa, já disse isso, Jesus, nos esmaga. Cristo ressuscitou, destruindo a morte, com a própria morte, deu-nos a vida, para nos tornar filhos de Deus, ao ponto como nos ensina São Paulo, de clamarmos Abba, Pai. Papai querido, meu Pai do céu. Então, irmãos, não podemos mais brincar. Nós chegamos num tempo que as pessoas estão brincando com fogo. As pessoas vão na macumbaria e as pessoas vão na igreja católica. As pessoas se dizem espíritas e católicos. Impossível. A pessoa vai gastar fortuna nos jogos de sorte e murmurar aos pés de Jesus que está falido.
mas não vai levar o dízimo para a igreja. Que fé nós estamos vivendo? Que senhorio de Jesus nós estamos vivendo? Que estado de santidade nós estamos buscando? Um milagre, meus irmãos, não salva ninguém. O que salva é a santidade. A palavra de Deus é eficaz, diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Penetrante, mais do que uma espada de dois gumes, e atinge todas as medulas, discerne os pensamentos e as intenções do coração. É na palavra de Deus que nós encontraremos a força. Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Hoje, a gente encontra as pessoas, eles não querem mais compromisso, vocês perceberam? Olha o que a ideologia faz. Hoje eu tenho que ser feliz. Então a pessoa larga o casamento para ser feliz. A pessoa trai para ser feliz. A pessoa busca o prazer momentâneo, mas não quer passar pela graça de oferecer a dor para que o outro seja feliz. O evangelho é o contrário. Infelizmente muita gente está vivendo um Big Brother. Está matando para ganhar. E em Deus é morrer para viver. É perder para ganhar. O evangelho é o contrário. Mas nós precisamos, como Jesus nos ensinou com a sua vida, administrar o nosso humano com o divino que está em nós. Não sabeis? Não sabeis? Vós sois templo onde habita o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Aí você olha para um consagrado da Canção Nova. Aí você olha para o padre, para as irmãs que estão aqui consagradas, que largam toda a vida para viver uma vida missionária. Aí você olha para um pregador como eu, que viaja o mundo inteiro, pregando a palavra de Deus, assim, para eles é fácil, vem viver. A nossa luta contra o pecado é igual a de vocês. Quando eu digo para vocês que eu não sou fake news de oração, eu tenho pelo menos 7 horas de oração por dia, fazendo tudo que eu faço. E se eu diminuir minhas horas de oração, padre, eu vou ser demônio na vida de vocês. Talvez você vai rezar uma Ave Maria, vai valer mais do que 7 horas minha de oração. Mas é a tua intimidade, a tua intensidade com Deus, não é nem o tempo. Eu preciso de 7 horas, porque eu sou uma traia, uma miséria. Eu confesso semanalmente, eu jejuo semanalmente, eu vou à missa todo dia, eu rezo o rosário todo dia, mais um terço pelas almas, eu rezo o terço das Santas Chagas, da misericórdia, a novena da misericórdia, o rosário do Espírito Santo e a novena da misericórdia, a novena das mãos ensanguentadas. Eu rezo todo dia a novena de São José perpétua, a quaresma de São Miguel eu faço perpétua. Eu não faço só de agosto a setembro a quaresma, eu faço perpétua. Eu rezo o terço da divina providência, o terço exorcismo do sangue de Jesus, o terço Jesus é pedra. Quer que eu conte mais? Ou você já está cansando? Se você pegar aquele livrinho, Passos para uma Vida de Oração, eu faço todos os dias, todas aquelas orações, isso há mais de 20 anos. Eu vou à missa todo dia há mais de 20 anos. Não tem como se manter na fé. Claro, tem gente que vive uma fé de aparência. E eu não estou dizendo aqui que eu sou testemunho de vida para alguém. E quero dizer também que é verdadeiro. Tem muita gente que não reza 1% que eu rezo e faz mais do que eu, é mais santo do que eu. Porque tem mais intimidade do que eu, talvez, com Deus. Que daí entra naquilo que o padre falava para nós. A gente não pode ficar lá, parece boca de siri, rezando, de uma maneira automática, cumprindo preceito por cumprir preceito. A gente tem que viver aqui os propósitos de oração que eu tenho. Fui eu que fiz com Deus, não foi Deus que me pediu. Fui eu que me dei bem com eles. Então é eu que tenho que mergulhar neles. Diga para o seu irmão: se você ora, você vai se dar bem. Se você não ora, o diabo vai se dar bem com você.
O diabo gosta de... O diabo não aguenta quem reza. O diabo não aguenta quem reza. Eu sou testemunho, eu tenho essa graça, eu convivo com muitos padres exorcistas, até porque o meu ministério, eu sempre dediquei ele para oração de cura e libertação. Eu sempre tive essa graça de mergulhar no carisma de cura e libertação. Então fui me afinando com alguns padres exorcistas, com ministeriados de cura e libertação. Eu vejo um padre que trabalha com oração de libertação, que nem o senhor, eu quero estar perto, porque eu sei que ele tem a unção. E aí você vai aprendendo as coisas com ele. Mas eu vejo cada coisa quando o demônio se manifesta. As pessoas estão brincando com fogo. Nós não estamos, meus irmãos, nesse tempo. E se preparem, porque é o tempo final. Eu não estou aqui falando de fim de mundo, não. Mas eu estou falando da vinda última de Jesus. Se preparem. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Os sinais que estão hoje mesmo Joinville está debaixo de água, inundou Joinville. A maior cidade de Santa Catarina está toda ilhada debaixo de água. Outras cidades de Santa Catarina quase cobertas de água num dia de chuva. Começou a chover ontem, hoje estão debaixo de água. Há poucos dias vocês viram o que aconteceu em Valência, na Espanha. Gente, parecia o fim do mundo. A água levava tudo que tinha para frente numa cidade que ninguém consegue entender. Não tem rio para aquela cidade ter alagado daquele jeito. Então os sinais que estão aí, a apostasia que está no mundo, gente negando a fé descaradamente, gente rasgando a Bíblia, criando doutrinas falsas e ainda destruindo toda a verdade que pode nos salvar. Conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livre. Não tem libertação fora da verdade. Então eu tenho visto muitas coisas. E é triste, por exemplo, hoje, eu não posso, agora mesmo eu estava vindo para cá, graças a Deus, acho que o padre presenciou, o senhor viu que a mulher que estava do meu lado trocou de lugar? O senhor percebeu? Eu entrei e comecei a rezar, a mulher começou a me cutucar, ela queria que eu parasse de rezar, e eu estava no meu São Miguel, e cada invocação São Miguel eu fazia o sinal da cruz, e ela foi se incomodando, no avião, vindo para cá. Aí ela olhou para mim e falou assim, dá licença. Eu falei, pois não, eu estava na janela, ela não tinha que passar por mim, por que ela tinha que pedir licença para mim? E saiu, dali a pouco voltou, virou de costas para mim, arrastou a bolsa e falou, vamos mudar que aqui eu não aguento, troquei. Eu falei, graças a Deus, o cafufo saiu daqui. É melhor sentar sozinho do que do lado do diabo. O diabo está solto. Mas voltando, eu estava na Inglaterra, estou falando que eu estava lá com vocês na Inglaterra, preguei Osana Londres, saí da Inglaterra, fui para o aeroporto bem no dia que mataram o Bin Laden. O padre me deixou 4 horas da manhã no aeroporto, e o aeroporto lá é longe pra caramba, é 2, 3 horas, né, para você chegar no aeroporto. Me deixou, estou falando porque vocês têm comunidade lá. Aí eu fui para Milão. Bem no dia que mataram o Bin Laden, fechou todos os aeroportos. Meu voo, que era às 7 horas da manhã, saiu meio-dia. Eu não sabia nem se eu ia voar, não falo uma palavra em inglês. Peguei meu kit anti-satanás, fui para o canto do aeroporto e comecei a rezar. O que é meu kit? A Bíblia, a cruz, minha água, meu sal exorcizado, meu terço, meus livrinhos das minhas orações. Agora já nem uso mais livrinho, uso tudo celular e tablet, a gente não fica carregando o livro mais. Aí comecei a rezar, quando deu 11 e tanto da manhã, anunciaram o meu voo, eu fui. Quando eu cheguei no portão, a primeira coisa que a pessoa perguntou para mim, brasileiro ainda, o senhor tem certeza que o senhor vai embarcar? Porque todo mundo está desistindo. Eu falei, eu tenho missão na Suíça, eu ia descer em Milão, e depois de carro ia até Lugano na Suíça, onde eu tinha missão, e eu estava atrasado, o pessoal já estava desde de manhã, me esperando no aeroporto de Milão. Eu falei, tem que ir, o aeroporto fechado, só abriu meio-dia. Aí embarquei, era um avião desses menor, 2 poltronas lá, 2K, era da Inglaterra a Milão, 2 horas e meia, não sei se dá isso de voo. Entrou 3 cidadãos comigo dentro do avião. Tinha mais comissário do que gente no avião.
Aí eles colocaram nós na metade do avião, 2 de cada lado. Eu, como fui o primeiro a entrar, botaram eu na janela. Chegou e sentou um de gravata do meu lado, outros 2 de gravata do outro lado. Eles conversavam em inglês e eu eles olhavam para mim, eu olhava para eles, e eles falando inglês, eu não entendia nada. Eu falei, tomara que eles pensem que eu estou falando alguma língua que é do mundo, e eu estou aqui, ó, xaralabara. Eles falavam alto, eu xaralalalala. E com o meu kit anti-satanás na mesinha, o avião tinha decolado. Só que eu tinha feito um propósito de jejum. Aí a aeromoça veio servir o lanche. Eu não peguei, eu estava com muito medo, gente. Eu tinha certeza que aquele avião ia ser derrubado. Imagina terrorista derruba coisa. Vai cair o avião. Eu falei, vai cair o avião, vão derrubar. Aí o cara do meu lado não pegou. Eu falei, tá com medo igual eu. Tá jejuando. E os outros 2 comeram. Aí foi. Fizeram o lanche, dali a pouco a aeromoça veio coletar bandejinha do outro lado. Trouxe um copo de água para mim e para o cidadão que estava do lado ali, que também não tinha comido. Eu falei, não quero. Não sabia falar. Não, só o dedinho fala. Por isso que eu falo, gente, uma pessoa que não tem um dedo não é gente boa não, porque um dedo é muito importante. Você já pensou se eu não tivesse o dedo para fazer isso aqui, ó? Eu estava ferrado. Estava ferrado. Vocês entenderam o recado, né? Estava ferrado. Aí eu não peguei, ele também não pegou. Aí, gente, imagina uma pessoa com medo. O cara do lado, esse cidadão do lado, falou em português comigo, botou a mão no meu braço e disse, você é católico? Uma pessoa com medo que disse, sim, eu sou católico, casado, sou pai de 2 filhos, estava pregando a festa da misericórdia em Londres, agora estou indo para Milão, eu dei minha ficha completa. Quando eu terminei de falar, eu pude respirar, porque eu estava numa agonia, não estava falando com ninguém. Aí eu olhei para ele, falei, você é católico? Eu percebi que você está jejuando também. A minha vontade é perguntar, você está com medo igual eu, que está jejuando também? Essa era a minha vontade. Mas eu perguntei se era católico. Sabe o que o cidadão falou? Ele falou assim, não, eu não sou católico, eu sou satanista. E eu estou jejuando para Satanás dominar o mundo. O capeta estava do meu lado, gente. O cara satanista jejuando para Satanás. Se vocês olhar hoje o que aconteceu, quem é que acompanhou o que aconteceu o ano passado no Rio Grande do Sul? As enchentes que destruiu tudo. O que é que eles fizeram depois da enchente? Ergueram a maior estátua em honra a Satanás do mundo. Está no Brasil. Se você for do Rio de Janeiro para Cachoeira Paulista, na saída de Resende, um santuário satânico na beira da Dutra. Esse governo que está aí, tirou a imagem de São Miguel Arcanjo do palácio e colocou um demônio. Aí as desgraças vêm e os católicos acham que é tudo natural. A quem você quer servir? Até quando nós vamos ficar dizendo amém para essas coisas? E eu não tenho medo de me matar, eu não me pôr na cadeia não. Eu não quero é criar confusão, eu quero evangelizar. Mas tem algumas coisas que... Dá licença, não dá mais para aguentar não. Aí você vê padre, bispo apoiando abortista. Pregador defendendo bandeira de LGBT. Agora tem um monte elétrico, não sei mais nem falar o nome completo. Vocês estão rasgando o evangelho. Aí você vê gente dizendo que é normal casamento de pessoas do mesmo sexo. Normal onde que está na Bíblia? Me diga. Normal o que é de Deus. Tudo que é de Deus não é normal não. E eu não estou condenando ninguém. Gente, um homossexual é mais fácil de ir para o céu do que nós que é certinho. Sabe por quê? É só viver a castidade, a cruz dele é maior que a nossa. Aí você vai dizer assim, ai, graças a Deus que eu não sou homossexual. Mas se você é adúltero, é a mesma coisa. É pecado. Se você fica se masturbando, é a mesma coisa. Para de se enganar, deixa ser trouxa, o diabo está te iludindo. Fica fornicando aí, jovem, sexo fora do casamento, é a mesma coisa. É pecado, pecado é pecado.
Não tem um lugar na Bíblia que tenha divisão de pecado. Pecado é romper com Deus, é contrariar a Deus, ponto. Ah, mas eu não sou homossexual, sou certinho. Não é? Mas é adulto, e daí? Você acha que o pecado do outro é pior do que o seu? O seu é pior do que o dele. Se fosse analisar nos olhos da misericórdia, o seu é pior, porque ele tem um problema fisiológico, e você é sadio e continua no pecado, Irone. Estou falando para mim, não estou falando para você. Porque às vezes a gente quer ser professor da fé para os outros e a gente não vive na podridão. Que senhorio de Jesus é esse? Eu quero aqui ir terminando para a gente rezar. Jesus diz, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas o Salmo diz, vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz no meu caminho. A palavra de Deus é essa luz que esclarece e destrói todas as trevas da nossa vida. Eu estou dando exemplo para vocês, o diabo está solto. Eu agora mesmo na Itália encontrei um satanista, que chegou para mim e disse, que Deus é esse que você serve? O cara estava no encontro, fazendo um encontro comigo, e depois veio dizer que é satanista. Eu falei, meu filho, você está no lugar errado. Ah, mas eu vim aqui para encontrar uma libertação. Satanista buscando libertação dentro da igreja? Meu filho, se agarra com o diabo, porque se você morrer e for para o inferno, você está ferrado. A mesma coisa, quem é de Deus se agarra com Deus, porque senão não vai conhecer o céu. A gente tem que tomar a decisão de entender o que a gente quer para a nossa vida. Buscai as coisas do alto, nos ensina São Pedro. Padre Léo terminou a vida dele nos ensinando isso. Buscai as coisas do alto. Jesus no Evangelho, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Meus irmãos, o que é reino? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não aceite outra coisa para a sua vida. Não aceite. Eu tenho escutado muitas pessoas. Eu comecei em alguns lugares que eu vou, por exemplo, agora eu fui para os Estados Unidos. E como eu tinha missão só durante a noite, eu me coloquei à disposição dos padres e fui para as paróquias para atender os brasileiros lá, padre. Meu Deus. Gente, que sofrimento dos nossos irmãos dos Estados Unidos. Trabalham. Alguns se suicidando. Encontrei um caso agora, morreu aqui no Brasil, nesses dias que eu estava lá. Olha o ponto que a pessoa, quando está sem Deus, chega. Em nome de uma defesa pessoal, uma pessoa foi para os Estados Unidos, criou uma fortuna, hoje bilionário, família bilionária, brasileiro, mas continuou trabalhando que nem escravo. Aí começou a ter umas experiências aí de preparar para o fim dos tempos. Comprou uma fazenda nos Estados Unidos, construiu 3 andares subterrâneos, tem comida lá para 30 anos, para quando o mundo acabar. E gente morrendo de fome do lado. Veio para o Brasil, não vou nem falar muito, porque é aqui pertinho. Comprou uma fazenda, mais 3 andares subterrâneos, comida aqui para 30 anos. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, miserável. Pegou um carro 1000 alugado, sofreu um acidente e morreu. Aí eu atendi a família estava lá, os irmãos, a mãe aqui no Brasil. Escutei uma frase da mãe que eu vou demorar muito tempo para digerir essa frase, porque quando uma mãe fala, eu quis consolar a mãe, dizer, olha, a gente está aqui para rezar, eu vim do Brasil para rezar por vocês aqui, eu sei que a senhora está com a dor que perdeu o seu filho,
A família não pode ir para o Brasil porque não tem green card, se vai não volta, não tem como sair daqui. Ele era o único da família que tinha o green card. Sabe o que a mãe falou? Meu filho era muito rico, mas era o mais miserável da face da terra. A mãe falando do filho. Meu filho era muito rico, mas era o mais miserável da face da terra. E a miséria dele estava coberta por uma capa que é santa, por coisas de Deus, mas não vivia. Os trabalhadores dele pagavam a rapa do tacho. A família dentro de casa às vezes passava fome porque não queria pôr comida, tendo milhões em dólar. Não queria pôr comida dentro de casa e estocava comida para 30 anos quando o mundo for acabar. Gente, aonde que entra isso na cabeça do ser humano? Da onde que cria essas fantasias? Queria saber da onde que tira essas fantasias. Ah, Nossa Senhora falou. Entenda a profecia de Nossa Senhora. Se vocês algum dia ver Nossa Senhora guardar comida no armário dela e ver um filho dela passando fome, aí eu vou acreditar. Eu nunca vi Nossa Senhora ter armário para guardar comida. Aliás, não tinha nem onde nascer seu filho. Nasceu na estrebaria, no meio dos animais. Não tinha nem um bercinho para o filho, não tinha enxoval, não tinha nada. Deu o que tinha, o que lhe ofereceram: a estrebaria, o coxo dos boi. A coberta do menino Jesus era feno. E nem isso fez ele menos Deus. E nem se tivesse ao contrário, faria ele mais Deus. As coisas do mundo são passageiras, meus irmãos. Para nós importa a eternidade. E esse tempo que nós estamos aqui é construir a nossa morada eterna. O que seria de nós se não fosse a misericórdia? Ela é a última tábua de salvação. Por isso, tenha misericórdia das almas que necessitam. Ajude-nos a evangelizar. Compartilhe esse vídeo, dá um like, mande nas suas redes sociais e nos ajude pelo Pix que está aparecendo na sua tela. Também pelo doações.ironespudaro.com.br. Você pode nos ajudar mensalmente ou da forma que puder. Você pode conquistar outras pessoas a seguir as nossas redes sociais. Assim você é um evangelizador junto conosco. Deus te abençoe. Nos encontramos na Eucaristia todos os dias.